Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à parte 2 dos mecanismos da tumorigênese, tá bom? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que esse é um curso que é financiado pela FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. E é muito bom a gente poder estar juntos aqui, tá? Bom, pessoal, então essa é a parte 2 de mecanismos genéticos da tumorigênese. Eu vou deixar em link aberto no YouTube, se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar, tá bom? A intenção desses cursos é a gente fazer uma formação de pessoas na área da oncogenética, não só para médicos, mas para profissionais da área de saúde, para que aprendam a reconhecer as famílias com câncer. Então, essa é a base da formação e depois a gente vai ter outras aulas, tá bom? É uma sequência. Bom, pessoal, então vamos lá. A aula passada eu falei que os genes envolvidos na tumorigênese, basicamente, gente, basicamente, tem muitos genes do metabolismo celular também envolvidos, mas a gente vai falar um pouquinho desses grupos, depois a gente fala de outros. São os oncogenes, os supressores de tumor e os genes de reparo do DNA. Então, os oncogenes são aqueles que estimulam o ciclo celular. Os supressores de tumor são aqueles que dão uma paradinha no ciclo celular, que checam, que levam a célula que não está muito bem para a apoptose. E os genes de reparo são aqueles que vão reparar os erros e, porventura, às vezes, na duplicação da célula tem algum erro, ele vai lá e repara. Mas quando eles estão danificados, quando elevam a taxa de mutação. Então, eu vou falar um pouquinho de ciclo celular. Eu falei que o oncogene é o nome dado para os genes que estão alterados no ciclo celular, mas eu falo para vocês, mais do que isso, todas as proteínas que são alteradas, que estão mutadas, elas são chamadas de proteínas oncogênicas. Tá? Então, quando a gente fala oncogenes, a gente está falando de tudo de uma vez. Mas para a gente identificar um pouquinho, que às vezes a gente fala de gene, outra hora de proteína e dá uma certa confusão. Então, esse daqui é o ciclo celular. Então, o ciclo celular tem uma fase chamada G1, que é onde a célula cresce, né? Fica maior, é logo depois da divisão celular. Depois, existe aqui um ponto de checagem, onde agem processos de pare um pouquinho, né? Agentes supressores de tumor agem aqui, enquanto aqui agem oncogenes. E aqui a fase S, onde o DNA se duplica. Então, é muito importante nesse ponto de checagem ver se está tudo certo, porque qualquer erro que tiver aqui, hora que chegar aqui, vai se perpetuar, né? No ponto onde o DNA se duplica. E aqui em G2, onde existe um preparo para poder entrar em mitose. Tem alguns pontos de restrição ou de checagem. O principal é esse, entre G1 e S, mas também tem entre S e G2 e entre G2 e mitose. E aqui agem dois grupos de proteínas muito importantes. São as ciclinas e as quinases dependentes de ciclina. Então, essas ciclinas e quinases dependentes de ciclina, por exemplo, em G1 age a ciclina D e a quinase dependente de ciclina, CDK4. E algumas proteínas, como a P16, a P15, que são muito importantes no ciclo celular. E aqui, por exemplo, no ponto de checagem, no ponto de restrição, ciclina E e CDK2. E quais são os oncogenes que favorecem a célula em G1? Por exemplo, o oncogene RAS, o oncogene MYC, que são oncogenes que estão muito envolvidos no processo de tumorigênese. E aqui, no ponto de checagem, quais são os supressores de tumor ou os antimitogênicos que agem aqui nesse ponto? Então, são TGF, TP53 e RB. RB
bastante envolvido no retinoblastoma, e TP53 mutado em 50% dos tumores que a gente conhece, tá? Então, vamos ver a ação dos oncogenes. Então, oncogenes, eu vou falar de DNA aqui agora, tá? Os oncogenes são aqueles genes envolvidos no ciclo celular que ativam a entrada no ciclo celular, ou seja, estimulam a célula, a divisão celular. Neles, a gente tem 3 mecanismos importantes. O primeiro mecanismo é o mecanismo de mutação, o segundo mecanismo é a amplificação gênica e o terceiro, o rearranjo cromossômico. Nos oncogenes, normalmente, para dar ação de estímulo, uma única mutação é suficiente. Uma única mutação já é suficiente. Então, você tem sempre, né, os 2 alelos, que nós somos 2 Ns. Então, aqui tem aqui cromossomo, estou pondo aqui, né, de origem materna, o outro de origem paterna. Então, um único evento de mutação já é suficiente para estimular essa célula na entrada no ciclo celular. Vai dar câncer? Não, não é assim que funciona. A gente precisa de muitos eventos para que o processo aconteça, mas essa ação pode, por exemplo, desestabilizar a célula e levar uma célula a uma proliferação alterada. Talvez seja um primeiro evento importante, tá? Então, uma mutação, uma mudança no DNA pode acontecer isso. E por que que a gente tem mutação? Porque a gente pode estar exposto a produtos mutagênicos, por exemplo, que podem deixar aquela célula iniciada num processo de alteração genética mesmo. O segundo mecanismo é quando eu tenho amplificação gênica. Aí já tem uma desestabilização muito grande, porque eu sou capaz, aqui, no processo de amplificação, de produzir várias cópias daquele gene que é um oncogene. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, 2 cópias, que seria o normal, eu tenho, sei lá, 50 cópias, 100 cópias, 200 cópias daquele gene que é oncogênico. Então, imagina o nível de estímulo que eu tenho para a entrada no ciclo celular, todos eles na célula. Divida-se, divida-se, divida-se. Então, amplificação. E o terceiro mecanismo, tá? Estou falando dos mecanismos gerais, rearranjo cromossômico, que geralmente envolve quebra e rearranjo. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. Vou falar um pouquinho da amplificação de um oncogene chamado MYC, né, que está envolvido no neuroblastoma, por exemplo. Aí a gente, fazendo uma técnica chamada FISH, eu vejo que eu tenho muitas cópias do MYC-N aqui. Olha quantas cópias. Eu posso contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um monte de cópia. Quer dizer, essa célula tumoral, ela está toda alterada, porque eu tenho muitas cópias de um gene que é um oncogene. Essas cópias ainda, às vezes tem um processo que elas se juntam todas e formam o que a gente chama de região homogeneamente corada. E isso é importante para o tumor. Ah lá, para o tumor, não para a pessoa que tem. Mas para o tumor ela é importante, porque não tem centrômero, né, que é aquela região onde as fibras do fuso se juntam para poder ter divisão celular, nessas cópias soltas. Mas quando está todo mundo junto e se juntam aqui num cromossomo, por exemplo, estão incorporados ao genoma, aí essas células se dividem e levam essas cópias amplificadas junto com elas. Olha que coisa, né? Por exemplo, em câncer de mama, né, o HER2, ele aqui mostra inúmeras cópias, aqui está corado em rosa, né, mostrando que tem amplificação do HER2 e em câncer de mama. Então, normalmente, no HER2, a gente tem esses receptores, né? Normalmente a gente tem proteínas HER2 que são poucas numa célula normal. Por exemplo, eu tenho 2 cópias do DNA que formam poucos RNAs mensageiros que são traduzidos
e que vão dar origem a poucas proteínas. Quando eu tenho amplificação do HER2, eu tenho uma superexpressão dessa proteína. Então, eu tenho uma superexpressão. Na verdade, eu tenho um monte de cópia lá no genoma, um monte de RNA mensageiro e um monte de proteína do HER2. Então, se eles são todos para induzir ao ciclo celular, aí imagina que coisa é isso. E na imunistoquímica a gente vê isso também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, na reação da imunistoquímica, como é que fica uma célula que tem amplificação do HER2. Então, percebam que os contornos celulares estão todos muito corados. Isso aí, já teve muita discussão sobre isso, né? Hoje a gente tem anticorpo, né, para o HER2. É importante a gente saber se está amplificado ou não. Mas eu vim daquele tempo antigo que se descobriu isso. Então, se discutia na imunistoquímica qual que era o parâmetro para considerar muito amplificado ou não. E eu fiz parte dessas discussões. Então, acho bem interessante hoje a gente ver que isso está tão padronizado já, né? Outro oncogene importante é o oncogene RET. E ele está super expresso no carcinoma medular de tireoide, tá? Então, por exemplo, como é que funciona essa proteína produzida pelo gene RET? Porque é importante a gente entender que a proteína RET, ela está presente, ela se expressa do DNA nas células de origem da crista neural, aquelas células que migram da crista neural para todo o corpo, no início do desenvolvimento embrionário, né? E vão dar origem, por exemplo, à célula C da tireoide, a paratireoide, as células da suprarrenal, né? E isso, normalmente. Aí, quando eu tenho uma mutação no RET, aí eu tenho uma alteração, eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, o RET faz a proteína RET, e aqui eu estou mostrando para vocês a proteína RET, não é o gene, é a proteína, vou mostrar o gene daqui a pouco. Então, olha só, é uma proteína de membrana. Então, aqui tem a membrana celular, e essa proteína, normalmente, ela está ancorada na membrana, e quem é a âncora dela, né, para ela ficar estabilizada ali, são proteínas da família GNDF. Então, elas estão aqui ancoradas, ligadas a essas proteínas, que são verdadeiras âncoras de membrana. Aqui é a porção extracelular e aqui é a porção intracelular. Então, como é que isso funciona? Normalmente isso fica separado. Aqui tem duas proteínas RET, ó, uma aqui, né? E a outra aqui do lado, ó. São duas. Então, quando esse dímero ativa, se junta, aqui na porção intracelular, reconhece um substrato, que também faz parte da regulação, e aí dá o sinal para a célula se dividir, tá? Quando existe mutação, por exemplo, uma das mutações comuns em carcinoma medular de tireoide, a gente tem uma mutação, por exemplo, como essa 634, que estabiliza o dímero. E aí, mesmo na ausência do ligante na porção extracelular, mesmo sem a âncora que funciona na estabilização da proteína, ele está funcionando e está mandando as células se dividir. Ou pior ainda, existem mutações, que é, por exemplo, a mutação 918 no DNA, dá uma proteína como essa que é alterada na região que reconhece o substrato. E aí ela manda a célula se dividir, mesmo sem estar dimerizada, porque aqui ainda tem o dímero, né? Aqui está o dímero ancorado. E aqui tem um ligante na porção extracelular, né? Aqui é sem ligante, sem as âncoras todas, e aí manda dividir. E aqui manda dividir de todo jeito. E ela funciona de todas as formas para mandar as células se dividir. Então, essa mutação costuma ser uma mutação mais agressiva do que essa mutação, que já é um pouco agressiva, tá? Ainda falando de RET,
Só que agora numa outra situação, para explicar para vocês o rearranjo do RET, quebras e rearranjos. Então, por exemplo, quando houve o incidente de Chernobyl, né, em 26 de abril de 1986, foi liberado um monte de radiação, equivalente, por exemplo, a uma bomba atômica de tamanho médio, e a área contaminada foi grande, e contaminou um monte de gente, né? Então, o que que aconteceu? Lá dentro do núcleo da célula, onde o meu DNA estava todo organizado, a radiação levou a mutações que levaram ao carcinoma papilífero. Então, vou mostrar para vocês o que que aconteceu de fato. Esse daqui é o gene RET, porque aconteceu o rearranjo chamado RET-PTC, né, que é RET com outras regiões do genoma. Então, o RET-PTC teve uma série de alterações. Então, vou mostrar primeiro o que que é o gene do RET. Então, esse gene RET, ele tem introns e exons. Então, os introns estão aqui nessas porções em vermelho, tá? E os exons são as partes que vão codificar a proteína. A gente tem várias isoformas de proteína, tá? Mas eu vou falar assim de modo geral. Então, cada pedacinho do gene é responsável por fazer um pedacinho da proteína, tá? Vai fazer o RNA mensageiro e depois vai ser traduzido na proteína. E essa proteína tem uma região extracelular, uma parte transmembrânica, que é esse rosa, e uma parte intracelular. E essa parte intracelular é a parte que reconhece o substrato, tá? Onde tem aquelas mutações como a 918. Mas a gente está falando de uma outra coisa aqui, que é um outro tipo de câncer, porque aquele outro era o carcinoma medular, das células que não são papilíferas, das células medulares da tireoide. Agora nós vamos falar do carcinoma papilífero. Então, o que que aconteceu lá na época do Chernobyl? A gente compreendeu que os genes estão ancorados e organizados com proteínas de ancoragem na membrana nuclear. E aí, quando veio a radiação, teve quebras lá no genoma. Por exemplo, nessa região aqui, né? 10q11.2, por exemplo. 10q21, né? Que são regiões do cromossomo 10. Fazendo translocações ou rearranjos 10-10 ou 10-17, com cromossomo 17 aqui. Então, eles vão dar, por exemplo, essa proteína RET vai ficar uma proteína modificada. Então, vai fazer RET-PTC1 com inversão de 10, ou seja, 10-10. Houve um rearranjo aqui nessa região, né? Fazendo com que a parte extracelular do RET fosse perdida, ficasse inútil. Então, fazendo com que perdesse a regulação extracelular do RET nas células papilíferas, tá? Que são células muito sensíveis ao iodo, lembrando que teve iodo radioativo no acidente de Chernobyl, tá? E aqui, o PTC2, RET-PTC2, houve translocação 10 com 17. Então, esse pedaço aqui não é do cromossomo 10, é do cromossomo 17, e aqui é do cromossomo 10, fazendo com que também perdesse essa regulação. É tão interessante, né? Porque olha só, esse ligante extracelular é que faz a via oncogênica, a via normal, da célula normal. É oncogênica, que é de estímulo, mas eu estou falando de normal. Então, isso tudo é regulado. O RET estimula RAS, BRAF, MEC, ERK, que faz a célula proliferar e sobreviver. Isso na via normal. Quando existe o RET-PTC, essa via não é assim regulada. Ela é desregulada e que faz o estímulo contínuo do RAS ativado, BRAF, tá? E um monte de estímulo que faz a célula se dividir sem parar. Então, se descobriu isso. Olha que interessante. E isso foi nesses casos de RET-PTC, tá? Olha que coisa, né? Se a gente for olhar o gene no RET-PTC, a gente tem, às vezes, regiões promotoras que fazem lá no DNA o estímulo
para esse RET funcionar mais. Então, ao invés dele funcionar só lá nas células de origem da crista neural durante o desenvolvimento embrionário, não, ele vai passar a funcionar sem parar. Então, a tireoide normal vai ficar uma tireoide alterada. E isso foi confirmado até por estímulos de raio-x, tá? Olha que coisa, né? Interessante isso. Na leucemia mieloide crônica também acontece igual. Existe translocação. Aqui fazendo um gene híbrido, que é o ABL, que é do cromossomo 9, com o BCR, que é do cromossomo 22. Então, a translocação recíproca entre ABL e BCR faz com que exista uma translocação 922 com, aqui no cromossomo 22, no caso, um gene híbrido com o BCR e o ABL. Então, qual que é o problema? O problema é que o ABL, ele tem a região tirosinoquinase, o BCR-ABL, ele tem ação oncogênica, tá? Que é um pedaço do BCR e um pedaço do ABL, fazendo com que essa proteína híbrida, ela mande sinais de divisão celular o tempo inteiro, tá? Então, essa proteína híbrida é uma proteína oncogênica, tá? Fruto de uma translocação no gene, e vai fazer uma proteína híbrida oncogênica, tá? Então, acho que dá para a gente entender um pouquinho melhor o que nós estamos falando, né? Na citogenética, a gente pode ver tanto o 22 no 9, é a perda aqui também no cromossomo 22, do pedacinho do gene, tá? E aqui um 22 normal. Aqui é o chamado cromossomo Filadélfia, que a gente chama, tá? E a gente pode ver isso por FISH, né? Aqui a gente vê o 9 e o 22 separados, e aqui a gente vê o 9 com o 22 juntos. Aqui a gente está vendo o gene, tá bom? Porque a gente está fazendo uma marcação por FISH no DNA, que é visto no DNA. É um exame molecular. Aqui é uma translocação 922 em leucemia mieloide crônica. Tá? Em células interfásicas, a gente também consegue ver o DNA. É mais difícil a gente ver dessa forma bonitinha que a gente vê no gene, né? Aqui a gente vê em células interfásicas, mas é muito importante a gente também fazer esses exames. Eu não sei quanto que isso hoje é visto na clínica médica, tá? A gente que é mais de laboratório, né, não consegue falar tanto da parte clínica, mas aqui tá uma translocação mostrando que o 9 está junto com o 22, ó. O 9 está junto com o 22. E em células interfásicas a gente também consegue ver isso. Tá? Existem outras translocações em outros tipos de tumor. Por exemplo, a gente vê em sarcoma sinovial, né? Uma translocação entre o cromossomo X e o cromossomo 18, envolvendo a região P11 e Q11, em mais de 90% desses casos de sarcomas sinoviais. E isso parece que muda até o prognóstico, tá? Então, isso é importantíssimo a gente fazer o diagnóstico da molecular. Então, aqui está o cromossomo 18 e aqui está o cromossomo X. Então, são essas duas regiões envolvidas e quando está juntinho, a gente vê no sarcoma, no tecido tumoral, as células interfásicas, mostrando essa translocação entre o cromossomo X e o cromossomo 18. É um exemplo de rearranjo. E aqui só para mostrar em zoom isso daqui, tá? Bom, e no supressor de tumor? Como é que acontece isso? Acho que já foi meio longe demais, eu vou parar a gravação e aí vou terminar aqui e a gente grava um outro pedacinho de aula, tá bom? Então, daqui a pouco a gente continua. Lembra, são 3 grupos de genes: oncogenes, supressores de tumor e genes de reparo. Então, eu falei só de oncogene até agora, dei um monte de exemplo para vocês. Agora, na próxima aula, eu vou falar de supressor de tumor e de genes de reparo, tá? E aí a gente continua, tá bom? Obrigada, beijo.